Olá pessoal, estamos aqui de volta com o programa Profissão Professor. Uma série de entrevistas com professores sensacionais que obtiveram muitos resultados nesse período de pandemia. E hoje eu vou falar com vocês. Eu tenho uma convidada aqui que é muito importante para a minha vida. Ela é uma professora que fez uma diferença na minha vida, do meu filho, porque ela foi professora do meu filho, e graças a ela me estimulou a conhecer as tecnologias, as metodologias ativas, para também me aprimorar e usar as ferramentas nesse período de pandemia. Eu estou falando da professora Kézia Oliveira, professora de ciências, pós-graduada em neurociências e educação. Eu amo neurociência. Kézia, muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui no programa Profissão Professor, né? É com muito carinho que eu te recebo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Arthur, é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. Me sinto lisonjeada, né? Por esse convite, por essa oportunidade. Ah, bacana. A professora Kézia, professora do Colégio Aprimorar, não é isso? Estou fazendo um marketing aqui do colégio, mas o colégio merece. Ela foi uma pessoa que acreditou no seu potencial e inovou, né, com a educação à distância. Então, Kézia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência nesse momento de isolamento, né? De repente nós estávamos dentro da escola e no dia seguinte já não estávamos mais, não é verdade? Isolados, e aí, como vamos fazer, né? O que nós faremos para continuar oferecendo ao nosso aluno? O que nós podemos fazer de melhor? Conta um pouquinho para nós como foi essa experiência, Kézia. Então, lá no dia 17 de março, né, do ano passado, o mundo desabou na nossa cabeça. Eu costumo falar que foi bem isso mesmo. Porque a gente acreditava que seria uma paralisação de 15 dias, Sim. né? E a coisa se estendeu. Eu sempre admirei muitos professores que estavam já na internet. Então eu já tinha assim, uma vontade de estar Sim. ali. Só que, com o nosso dia a dia de trabalho, aquela correria, né? Eu não tinha tido a oportunidade ainda. Mas os meus alunos ainda falavam, professora, faz um canal no YouTube, faz alguma coisa assim. Só que eu já tinha essa vontade. Logo que se iniciou, então, esse processo remoto, o Aprimorar foi assim, um dos primeiros, pioneiros, assim, caímos muito na frente. Sim. Porque eu me perguntei, o que nós vamos fazer agora? É uma pergunta que eu acho que todos nós fizemos naquela época, né? O que eu vou fazer? Porque os alunos não podem parar, né? A educação ela não pode parar. E aí todo mundo se juntou, eu me lembro, a gente fez uma reunião, todos os professores, a gente se juntou para pensar como que seria daí para frente. A gente precisava de oferecer alguma coisa para os alunos. Daí, então, a gente começou a trabalhar com as aulas gravadas. Ah, tá. As aulas assíncronas, né? Assíncronas, famosas. exatamente. Foi, assim, uma das primeiras ideias que a gente teve, de pegar o nosso celular, todo mundo tinha um celular, e pegar o celular e gravar. Só que, na hora que a gente pensou nisso, era simplesmente gravar a aula. Só que na hora da prática, de colocar o celular ali na frente e começar a gravar, exige assim, exige muita coisa, porque a gente não estava acostumado a ter ali no celular uma gravação, Sim. a gente não estava acostumado a enviar isso para as famílias, né? Então assim, e isso assustou a gente, assustou bastante. Algo muito novo, né? Se a gente está acostumado a ter em sala de aula, com um aluno, Exatamente. um quadro, as ferramentas que a gente tem dentro de uma sala de aula, mas quando você tem que vir para frente de uma câmera, muda a história. Daí eu falei assim, essa é a oportunidade para eu virar a professora da internet. Pensei assim. E aí eu não sabia mesmo mexer com edição de vídeo, eu não sabia sobre muitas ferramentas da internet hoje Já até existiu, né? que já existiam, e eu não conhecia. Eu falei assim, eu tenho que agarrar essa oportunidade e começar. Daí eu peguei, né, algumas informações sobre edição de vídeo e tal. O meu irmão já tem algum conhecimento na área, que ele é da área de TI. E aí ele falou assim, não, vamos trabalhar com essa ferramenta aqui. E eu levava a ferramenta pra escola e todo mundo agarrava e a gente foi aprendendo junto, sabe? E como eu me interessei muito pela ferramenta,
eu comecei a postar aulas que tinha aquele perfil de aula de YouTube, sabe? Lógico, gente. Eu me lembro dessas aulas que eu assisti com meu filho. Lógico que, assim, do meu jeitinho, sem muita experiência, então aquilo que eu conseguia fazer eu colocava, aquilo que eu conseguia melhorar eu também colocava ali na edição do meu vídeo e tudo. Então, assim, isso começou a me dar um feedback positivo dos alunos. Ótimo. Não era só assistir uma aula gravada, que eu ficava ali só falando. Eles começaram a se interessar. Então, às vezes eu colocava assim, uma voz diferente, né? Uma voz do fundo diferente. Aí chegava na sala de aula e perguntava assim, professora, como é que você fez aquela voz? Já ficava ansiosa, né? O que você vai fazer hoje? Isso, e assim, daí eu vi que realmente estava dando certo. Fantástico. Sabe? Foi mais ou menos por esse lado aí que a gente começou. Sim. E deu muito certo. Eu sou testemunha do seu trabalho, né? Eu ficava encantado com as suas aulas. Claro que a gente dentro do tempo, mas eu ouvia e vi o meu filho assim muito empolgado, porque uma situação nova como essa, né? Como você, eu também, vários de nós professores não tínhamos esses conhecimentos. Mas é isso que eu queria te perguntar. Porque a tendência às vezes é diante de algo novo, quer dizer, a gente não dou conta, não vou fazer, né? Isso é muito para mim. E aí eu vou experimento, põe uma câmera lá, nossa, não deu certo. Ainda com esses desafios, o que você pensou ou o que te motivou a, mesmo com esses desafios, você falar assim, não, vou tentar, vou fazer. E outra coisa que eu quero te perguntar, porque você faz muito bem, qual foi nesse instante assim, a emoção que mais você vivenciou para poder colocar em prática essa sua experiência com o ensino à distância, com os recursos que você aprendeu? Então, o que mais me motivou foi a oportunidade de não fazer a coisa parar, sabe? Não estar presencialmente não poderia ser uma barreira para o meu aluno deixar de aprender. Até porque eu não imaginava que duraria tanto tempo. Então eu pensei, eu tenho que continuar, porque daí no meio do ano a gente volta. Aliás, eu achava que era 15 dias. A gente volta. E estamos até hoje. E eu vou dar a partir daí onde eu parei, sabe? Então foi uma das coisas que me motivou. Não deixar os meus alunos assim, não, vamos parar tudo e vamos deixar ele pra lá. Exato. Não podia fazer isso. Como é que acontece, né? E, por exemplo, eu tinha um 9º ano. Os meninos estavam para formar. Como assim que Às vezes alguns para fazer provas de CFE. Exatamente. Então, como assim que eu deixaria os meninos com essa defasagem, sabe? E foi assim, isso foi pensar também em equipe, lógico, não foi só eu e tudo. Mas foi também uma das minhas motivações, sabe? Não posso deixar parar, eu tenho um compromisso com eles. Então, assim, com eles e com as famílias, né? Que esperam de mim. Porque simplesmente cruzar os braços seria talvez a opção mais fácil, mas não seria o mais correto, né? Nem o que esperavam de mim enquanto profissional, sabe? Porque eu gosto de pensar assim, Arlen, professor, né? Toda vez que a gente fala, já ouvi várias vezes, nossa, por que você escolheu ser professora? Poderia ter feito medicina, poderia ter feito outras coisas, assim. E às vezes isso vai colocando a gente para baixo. E a gente vai se recuando e para de mostrar o potencial que a gente tem. Porque o potencial transformador da educação é isso, acho que esse é o ponto. É isso que me motiva. O aluno, ele entra numa sala de aula, ele não sai igual, sabe? Com certeza. E eu falo isso com muita emoção, até arrepio. Porque ele não sai como ele chegou. Então, o nosso poder de transformar, ele é fundamental. Então, assim, a gente estava vivendo um momento... A gente está vivendo, né, um momento assim, de verdadeiro caos. Ninguém sabia para onde ir, o que faria. Eu poderia ajudar? De alguma forma? Poderia. Como pude ajudar muitas famílias de alguma forma. Às vezes até conversando com o meu aluno, ouvindo o meu aluno, porque os pais se viram numa situação que precisavam trabalhar, e os meninos dentro de casa. Então tava assim, as famílias estavam muito estressadas e os meninos precisavam de falar, sabe? Então quantas vezes eu entrei na sala e eu vi esses alunos. Então tudo isso foi assim, me alimentando, sabe? Foi
eu pensava assim, eu estou cansada, eu estou dando assim, o meu máximo, estou aprendendo muita coisa, mas está valendo a pena, sabe? Foi mais ou menos isso aí. Kézia, isso que você falou, realmente eu vejo que essas experiências, né, os professores sempre têm bons resultados. Eu tenho aprendido ao longo da minha experiência, também como professor, que a gente precisa acreditar, né, no que a gente faz. E ter esse espírito de entender que eu sou alguém que pode contribuir com a transformação de uma outra pessoa. E isso é muito nobre, né? Não é qualquer profissão, com todo respeito a todas elas, mas a educação é algo assim muito importante. E se todos nós, professores, diante dessas falas, né? Porque você está fazendo o curso desse, vocês são desvalorizados, etc. Se nós pensarmos apenas assim, eu me pergunto, quem serão os professores dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, né? Tem que ter gente como você, que acredita, tem amor pelo que faz, compromisso não só de ensinar o conteúdo, mas o compromisso com a pessoa, com o aluno, né, com a família. Porque você falou, nesse momento da pandemia, você se preocupou até com o contexto familiar. Porque o aluno é um ser humano como nós. E também ficou assim, que isso, que mundo que eu estou, né? Evidentemente, a família também tem que se adaptar a essa realidade. E a gente sabe que qualquer adaptação, como para nós professores, não é simples, para a criança, para os pais também não é. Né? E quando o professor se preocupa com isso, ele consegue, eu não tenho dúvida, contribuir para o comportamento do aluno como ser humano, do pai, da mãe, que talvez não tinham preocupavam muito de dar essa atenção para o seu filho, acompanhar, né? De certa forma foi obrigado agora. E outra coisa interessante, Kézia, que eu tenho aprendido, às vezes a gente não tem consciência, mas você já reparou que nos momentos de crises nós podemos promover transformações assim fantásticas? Você concorda com isso? Que a crise nos ajuda a transformar? Se a gente quiser, a gente faz, a gente se torna pessoas melhores, professores melhores. E essa crise foi muito interessante, né? Sim, eu concordo plenamente, porque se antes a gente estava ali, ou alguns professores, não sei, se estavam ali no piloto automático, né? Ele ia para a sala de aula, dava a aula dele, ele teve que parar e repensar tudo. E isso é positivo, porque me coloca numa situação que eu saio da minha zona de conforto, mas eu aprendo. Então, assim, eu nunca mais serei a professora que eu era há um ano e poucos meses atrás. Sim. Né? Eu nunca mais serei essa professora. Agora Graças eu sou a Deus. professora. Não que você não fosse uma professora ruim, não é isso. Mas que se bom der melhor do que você é. que eu posso oferecer para o meu aluno uma experiência diferente do que era há tantos anos. A educação ela é tão criticada, né? Porque a educação é igual ao século passado. Sim. A gente ouve isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então agora assim, a gente está tendo a oportunidade de mostrar que estamos aí e vamos pegar e vamos fazer a transformação na educação. Porque também a educação não volta mais a ser o que ela era. A escola não volta mais a ser. Graças a Deus. E graças a Deus. Vai ser muito positivo, como está sendo para os alunos. Existem os lados negativos? Existem. Claro. Existem muitas coisas para a gente aprimorar, para eu aprimorar na minha sala de aula virtual ou presencial. Mas, igual você falou, o ponto de partida de transformação foi dado. Né? A largada foi dada. Exato. Foi proposto, né? A gente precisa... Eu, sim, sempre gostei de ser professor. Trabalho, inclusive, com PNL, mas dando aula também. Porque eu acredito, eu sou como você, acredito na transformação do ser humano. E não tem recurso melhor, pelo menos até o momento, se estiver me presente, tá, gente? Do que a educação para colaborar com essa transformação. Né? Eu vejo nesses anos todos que eu trabalho também em escola, eu encontro com alunos meus que eu falo, como foi bom, Senhor, insistir, né, com aquele aluno, porque olha a pessoa que ele é hoje. Às vezes a gente vai rotulando os alunos, né? Esse aluno é isso, esse aluno é aquilo. Mas há uma história por trás dessa criança, desse adolescente,
que o leva a ter aqueles comportamentos como houve comigo, como há comigo, como há com você. E aí quando você propõe algumas coisas que às vezes eles, mas isso sim, professor, e você insiste no comportamento, no sentido assim, não, meu filho, vamos lá, é possível fazer, você tem potencial, né? Porque às vezes eu me pegava no passado achando que eu não tinha competência para dar uma aula diferente, com outros recursos, né? E aí veio essa pandemia que me proporcionou a ser um professor diferente. E aí, né, Kézia, eu acho que entra aquela coisa, a escolha é minha. Você quer se inserir nesse mundo e mostrar que você tem competência porque todos nós temos ou podemos desenvolver. E aí sim, nós vamos fazer mais diferença na vida desses alunos. Não sei o seu, eu acredito que sim. Mas os meus alunos sabem muito mais de tecnologia do que eu. Hoje, às vezes a gente está dando uma aula online, eu faço algumas coisas, aí eles me orientam, não, professor, faz isso aqui. Valeu, obrigado. E de repente eu apresento algumas ferramentas novas. Professor, você aprendeu isso, eu quero aprender também. E a educação é isso, né, Kézia? Essa troca. Exatamente. Né? Uma das coisas assim, que me traz um retorno muito positivo é que desde o início eu aprendi isso, desde meus primeiros anos assim, na educação, foi que eu tinha que me colocar não como uma detentora do saber, porque eu não sou. Sim. E a partir do momento que eu dei para os meus alunos essa abertura de você aprende comigo, mas eu aprendo com você, eu estou disposta a aprender com você. É uma visão dupla para isso. Isso, eu acredito assim, que a sala de aula fica muito mais leve. Porque eu estou ali, mas eu estou aprendendo. Eu tinha alunos de 8 anos, da sala do Pedro. O Pedro mesmo adora tecnologia, adora. Quantas vezes ele já chegou na sala e outros alunos também e falou, professora, faz assim, se você clicar aqui vai dar, se você copiar esse link e apagar só esse pedaço vai dar, sabe? Então assim, algumas coisas que eu realmente estava aprendendo com os meus alunos. E isso é fantástico, acho que assim, não tem vergonha nisso. Porque o aluno, a partir do momento que ele fala, olha, eu ensinei para a professora, ele também sente-se assim, como que eu vou dizer, responsável por aquele aprendizado, ele se torna uma pessoa que está sendo vista, sabe? Ele foi percebido pelo professor. E aí a gente causa uma transformação gigantesca. Ele não é mais aquela pessoa escondidinha ali na sala de aula, não. Ele é alguém que está ali para colaborar com os colegas, com o professor, sabe? Então isso também é um ponto muito positivo que eu recomendo que todos os professores façam. Estão ouvindo, né, gente? Isso mesmo, Kézia. Quando o aluno, ele junto conosco, contribui para esse conhecimento, não tem dúvida. Você tem uma palavra que eu tenho dito também, as coisas ficam mais leves. E quando fica mais leve, é mais fácil a gente obter resultado. O aluno nos vê como ser humano, ele também sabe coisas que a gente tem que valorizar, inclusive aprender com ele, como você mesmo disse. E aí que a gente vai promovendo essas transformações, né, Kézia? Que é o mais importante da educação. Porque conteúdo hoje em dia, vamos ser honestos. Você entra no tecnologia, no Google, YouTube e você aprende sozinho. Mas uma sala de aula, mesmo virtual, não é só para isso. Não é? Kézia, nós chegamos ao final da nossa primeira parte. Eu queria te agradecer por trazer a experiência sensacional. Você tem muita coisa para falar. Falar mais das ferramentas que ela tem utilizado e sugerir para vocês, porque o que dá certo a gente quer mostrar para vocês, tá? Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e aguarde, nós teremos a parte 2 ainda com a Kézia. Eu que agradeço o convite e encontro vocês na parte 2. Isso mesmo. Então, continue nos acompanhando no programa Profissão Professor, experiências de sucesso no tempo de pandemia. Um beijo e até a próxima.